Posso ler? Olha, nós fomos surpreendidos com essa decisão que nós consideramos absurda, escandalosa, porque pela primeira vez na história, generais e um presidente envolvido numa trama golpista foi julgado. É inaceitável que o parlamento queira, de forma oportunista, reduzir a pena de Jair Bolsonaro. Toda lei tem que ser geral. Nós estamos fazendo claramente uma lei específica para beneficiar o Bolsonaro. O relator no Colégio de Líderes assim falou. Ele chegou a dizer para quanto tempo diminuir a pena do Jair Bolsonaro. Mas é mais, pessoal. Nós tivemos sexta-feira o anúncio de Flávio Bolsonaro como candidato. No domingo, o Flávio Bolsonaro anuncia que pode existir uma candidatura, mas tem um preço. Ao nosso ver, isso parece que esse preço começou a ser pago. E eu estou aqui para afirmar, porque tem informações, que a decisão de pautar esse projeto de redução de penas foi tomada no dia de ontem, numa reunião que envolveu Flávio Bolsonaro, o presidente do PP, Ciro Nogueira, e o presidente da União Brasil, Rueda. Só nós não sabíamos. Tanto é que o comportamento da bancada do PL no Colégio de Líderes não foi de surpresa. A bancada do PL, que se posicionava contra o seu líder, a dosimetria, porque dizia que queria anistia, na hora disse que sim, ia votar favorável e não ia fazer destaques. Então, para mim, é um escândalo, para nós do PT, estamos aqui com o Tarcísio, que estava representando o Colégio de Líderes, e para o Brasil, isso que acontece aqui hoje é um escândalo, um grave atentado ao Estado Democrático de Direito. O parlamento está se abraçando aos golpistas, querendo interferir no julgamento independente do Supremo Tribunal Federal. Mais do que isso, usando questões internas da escolha do candidato a presidente da República para pautar um tema dessa importância. Eu quero, para passar para o Tarcísio, que está representando a liderança do PSOL, Tarcísio Mota, falar para vocês também que nos surpreendeu a inclusão do deputado Glauber Braga com processo de cassação no dia de amanhã. Por que nos surpreendeu? Primeiro, o presidente da Câmara tem que assumir sua responsabilidade. No caso do deputado Ramagem e da deputada Carla Zambelli, a decisão judicial, eles são condenados com trânsito em julgado. Está na decisão judicial que a mesa da Câmara dos Deputados deveria afastar imediatamente a Carla Zambelli. Nós estamos há 6 meses, esse processo foi para a CCJ, não era nem para ir para o plenário. Há uma decisão judicial se cumpre. E o caso do Eduardo Bolsonaro, a gente entrou com vários pedidos de cassação. Houve uma reclamação por parte do presidente Hugo Mota, que tinha gente dizendo que havia uma bancada de foragidos. Eu reafirmei na frente dele, tem uma bancada assim de foragidos. Tem assessores parlamentares recebendo salários. Agora, o que não é justo, e é de uma maldade profunda, que nos traz uma grande indignação, é colocar o caso do Glauber junto com o de Carla Zambelli, que tem 2 condenações transitadas em julgado. Foragido, preso na Itália. É um desrespeito o que está sendo feito aqui. Então a minha indignação é contra a pauta e essa votação de hoje, desse projeto inconstitucional, mas também quanto ao fato de colocar o deputado Glauber Braga numa votação em plenário com possibilidade de perda de mandato. Tarcísio. Olha, o que nós estamos vendo aqui hoje é a Câmara se rendendo a uma chantagem por parte do Flávio Bolsonaro, que diz que teria um preço para poder retirar a candidatura, em aliança com o governador Tarcísio de Freitas, resolve colocar aqui então a pauta da dosimetria.
Mas esse tiro vai sair pela culatra. E é importante que a imprensa perceba isso junto com esta casa. Da mesma forma que a dosimetria, quando ameaçou vir à pauta, foi barrada porque votaram a PEC da bandidagem, fizeram de tudo para blindar aqui a própria Câmara dos Deputados, hoje começam a fazer a mesma coisa, ao colocar inclusive um projeto que interessa apenas a redução de penas quando esses crimes são cometidos por políticos bandidos. É muita incoerência que venham apresentar a PEC da segurança, dizendo que é preciso ampliar as penas para poder resolver o problema da criminalidade no Brasil, e no mesmo dia digam que é preciso reduzir as penas daqueles que cometem um crime contra o Estado Democrático de Direito, só porque esses fazem parte da elite política brasileira. É um absurdo, é mais uma vez o Congresso inimigo do povo agindo, e o presidente Hugo Mota sem a altura do cargo que ele exerce para defender a democracia brasileira. E aí eu falo de Glauber, porque tem tudo a ver com isso. Como é possível tentar igualar o caso de gente que está condenada, presa, foragida, atentando contra o Estado Democrático de Direito, a um deputado que reagiu a uma ofensa contra a sua mãe? E todos nós aqui sabemos, até os azulejos do Atos Bulcão sabem disso, que vão tentar condenar o Glauber porque ele denunciou o esquema do orçamento secreto. Ou seja, é um Congresso que protege bandido criminoso quando ele é político, que protege corruptos e que vai tentar caçar alguém que denunciou a corrupção. Essa situação terá a nossa resistência aqui das bancadas do PSOL, do PT, do PCdoB, do PV, do PSB, e tenho certeza também de parlamentares do MDB, do PSD, que tem o mínimo de compromisso com a democracia brasileira e com a própria institucionalidade. Nós não vamos deixar isso passar barato, vamos resistir até o final, sem recuar. É sem anistia para golpista. Pessoal, tem alguma pergunta aqui? Se a outra pessoa aqui do PT tem alguma pergunta? Estamos na corrida preparando. Líder, em relação à reunião, todos os demais líderes foram pegos de surpresa, porque o Hugo Mota disse que ele foi uma decisão dele voltar à questão da dosimetria. Como vocês viram isso? Raciocinem comigo. O líder do PL sempre foi contra a dosimetria, era a favor da anistia, dizia isso. Nós fomos pegos de surpresa, mas na hora a reação do líder do PL não foi de surpresa. Ele concordou com a votação e disse na hora que não apresentaria destaques. Eu fui além aqui. Eu estou afirmando e assumo as responsabilidades, que a decisão de pautar isso foi tomada ontem numa reunião de Flávio Bolsonaro com Ciro Nogueira e com Moeda. Aí depois saíram as articulações, inclusive para convencer o líder do PL e tudo mais. Então é esse o ponto que nós trazemos aqui. Agora, existe alguma ideia a respeito do que vai acontecer no Senado e a inconstitucionalidade ou não dessa medida para afetar os que já foram condenados pela tentativa de golpe? Olha, eu estou convencido que é inconstitucional, que esse caso vai ser votado hoje aqui na Câmara, nós vamos lutar até o fim. Se ele passar, vai ter reação no Senado. Também, se passar, tem a possibilidade de veto do governo e tem também, em último caso, o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, eu volto a dizer a vocês aqui, não é a primeira vez que nós somos pegos de surpresa no último período. Foi assim que aconteceu no IOF, de surpresa. Foi assim depois na votação da urgência da anistia. Foi assim depois na PEC da blindagem. Foi assim depois também em relação à medida provisória 1303, que taxava bancos, fintechs e bets. Foi assim no caso de RIT. Eu esperava 15 dias de tranquilidade na casa. Infelizmente, não foi essa a decisão do presidente Hugo Mota. Tá bom, pessoal? Vamos fazer todo o que existe, que é de pedir. O PSOL já entrou com pedido de retirada de pauta, a gente entrou com pedido também de adiamento de discussão. Vamos usar tudo que a gente puder usar para fazer esse debate com profundidade no plenário.
pessoal está calculando, mas foi feito para reduzir violentamente a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. E pelo que eu entendo, pela fala do líder do PL, que eles não abriram mão da anistia, mas que é o começo, é o que eu tenho dito. É como se fosse o começo desse processo de negociação estabelecido pelo Flávio Bolsonaro quando deu aquela declaração. Rui, você quer falar alguma coisa? Uma última pergunta. Havia ali que o PT toparia uma redução. Pode ser pensado agora. Esse questionamento a gente vai fazer também. Porque eles votaram a urgência de um projeto sobre anistia. Agora, no nosso entendimento, teria que ser votado uma outra urgência nesse caso. Não é a mesma coisa. Então não adianta você achar que tem uma urgência que seja um guarda-chuva para um outro projeto como esse. Ou seja, então, não passou em nenhuma comissão, está indo direto para votação, votou em urgência, é totalmente arbitrário. A gente está indo trabalhar agora que nós vamos apresentar todos os recursos, questões de ordem. Quando eles falaram em anistia, havia uma discussão, inclusive com a bancada do PT, para uma redução de pena, que lá no começo seria algo que a bancada em algum momento disse que toparia. Então, Não, em nenhum momento a gente disse que toparia redução de pena. Em nenhum momento. E é grave porque, como falou o deputado Tarcísio, eles falam o tempo inteiro aqui a aprovação de aumento de pena. Diminuição da progressão. Eles fazem uma legislação específica e o relator não escondeu isso. O relator, quando apresentou lá no Colégio de Líderes, se dirigiu diretamente ao caso Bolsonaro. Falou o que ia acontecer no caso Bolsonaro. Tá bom, pessoal? Obrigado. Valeu. obrigada, Lívia.